Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Agora no nosso quadro Resenha no Nordeste, para falar dos times nordestinos nesta 29ª rodada deste Brasileirão que está chegando ao seu final. Bom, a rodada para os nordestinos, a nível de resultado, não foi tão ruim. 2 vitórias, um empate e uma derrota. Então, a nível de resultado, não foi ruim. Vamos ver a nível de posição, né? Como é que as coisas ficaram. Mas 50% ganhou e 25% perdeu. Na verdade, foi apenas uma derrota. Então, é sobre essa 29ª rodada que a gente vai fazer o nosso resumo. E lembre, o resumo não é análise do jogo. A análise do jogo já tem vídeos aqui falando específicos sobre o jogo. A gente vai fazer um resumo geral, não só de partida, mas principalmente de pontuação e perspectiva para frente. Beleza? Então, eu já peço a você, meu amigo torcedor do Ceará, do Sport, do Bahia e do Fortaleza, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-54512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estivermos fazendo lives, e você pode ajudar através do Clube de Membros. Se tornando membro do canal, você ajuda o canal a crescer. Beleza? Então vamos lá para falar sobre a rodada dos nordestinos. Então vamos de cara aqui para os jogos, né? Vamos aqui para os jogos. Deixa eu aumentar até isso aqui para ficar maneiro. Vamos lá. Botar aqui os jogos. 29ª rodada, está aqui os jogos dos nordestinos. Bom, o Bahia empatou fora de casa com Juventude. Resultado ruim. Ruim para o Bahia. Tirando o lance do pênalti. Beleza? O jogo tinha cara de empate. Porque, mais uma vez, o Bahia, que com o Guto tem apenas um triunfo, o restante é empate. Não tem derrota, coisa e tal. Mas tem empate. Até dá uma olhada aqui. Classificação. Bahia, últimos 5 jogos, 4 empates e um triunfo. Olha a posição do Bahia. Está fora da zona de rebaixamento. Mas é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Conseguiu segurar o Juventude ali com 30 pontos atrás. Ficou torcendo para o Grêmio perder. Isso aconteceu, o Grêmio perdeu. Só que o Grêmio tem 2 jogos a menos, mas os jogos do Grêmio são muito difíceis. Porém, eu vou fazer uma ressalva. Eu estava vendo a torcida do Bahia. E aí, normal, tá? Eu estava vendo pelo WhatsApp a torcida do Bahia zoar o Grêmio. Rebaixado. Já não tem mais jeito. Acabou. Beleza. Eu acho a zoação normal. Aqui eu não estou de sacanagem, não. Eu acho a zoação normal. Só que essa zoação tem que ser feita quando você tem certeza que seu time pode alguma coisa. Será que o torcedor do Bahia tem essa certeza que o time pode mesmo ficar na frente do Grêmio? Boa parte da torcida vai falar que sim. Não, Magalhães, o Bahia vai conseguir ficar na frente do Grêmio porque o Grêmio está muito mal. Irmão,
O futebol que o Grêmio jogou contra o Palmeiras, perdeu? Perdeu. Mas o Grêmio não jogou tão mal assim não, irmão. O Grêmio não jogou tão mal assim não. Esse é o primeiro ponto. Mas, lógico, a pressão em cima do Grêmio é muito grande. Então, o Bahia pode contar igual ano passado. Só para lembrar, ano passado, o Bahia se livrou muito por conta da incapacidade dos times que estavam atrás. Vocês estão lembrados? Lógico, ganhou alguns jogos o Bahia, a gente lembra. Mas a incapacidade da galera que estava atrás ajudou bastante. Esse ano está acontecendo a mesma coisa. A incapacidade de Grêmio, a incapacidade de Juventude. Mas você já viu que o São Paulo já deu uma largada, o Santos já passou um pouquinho. Quem está encostando ali é o Atlético Paranaense. Que hoje eu coloco o Atlético Paranaense na briga para não cair. Mas não vejo o Atlético Paranaense com time para não cair. Como eu também não vejo o Bahia. Porém, tem que fazer por onde? O Atlético Paranaense não está fazendo por onde. Hoje a briga do Atlético Paranaense é para permanecer na Série A. E a do Bahia também. O Bahia não pode ficar contando que Sport, Juventude e Grêmio não vão ter reação. Não pode contar. Ah, o Sport tem um jogo a mais. Beleza, tem um jogo a mais. A tabela do Sport é difícil pra cacete? É difícil pra cacete. A tabela do Grêmio, que tem 2 jogos a menos, mas a tabela é muito difícil? Nesses 2 jogos aí, o Grêmio tem 2 vezes o Atlético Mineiro. Acho que tem um jogo contra o Flamengo, se eu não estiver enganado. Agora não lembro. O Grêmio tem jogos muito difíceis. Pode tropeçar? Pode tropeçar. O Juventude pode tropeçar? Pode tropeçar e vai tropeçar. Agora, quem é que garante que o Bahia não vai tropeçar mais do que esses times? O Bahia vem de 2 empates. 2 empates. Contra o Ceará e agora contra o Juventude. Só lembrando, esse jogo contra o Juventude, o desempenho do Bahia caiu em relação ao desempenho contra o Ceará. O alerta tem que ficar ligado. Não contem, não fiquem contando que Sport, Juventude e Grêmio não vão conseguir fazer uma sequência. Porque se um desses 2 times faz uma sequência aí, de repente, dos 3 jogos, e o Bahia não consegue fazer a sequência, é complicador. Os 2 próximos jogos do Bahia são Paulo e Flamengo. O Bahia tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho. Pé no chão. Pé no chão. Apoia o time, não tem como mudar. Tem que apoiar o time. Contratou o Guto com todos os seus problemas de armação de time, principalmente de meio de campo, mas é com o Guto que tem que ir. O Guto, se você olhar os números, está fazendo um trabalho bom. Mas só com empate não vai adiantar. O Botafogo ano passado empatou pra cacete e caiu. Abre o olho. E não caiam em conto da carochinha. Não caem em conto da carochinha. A realidade do Bahia é complicada. Principalmente porque o futebol apresentado nos últimos jogos deu uma caída. Lógico, teve desfalques e alguns desfalques fizeram realmente falta? Fizeram. Mas vai ficar colocando sempre algum motivo para justificar até quando? O Bahia tem que abrir o olho. Sério. Abrir o olho sério. Tivemos o Fortaleza jogando... calma. Sei que você vai me perguntar sobre o pênalti, tá? Eu falei no vídeo, mas eu vou falar aqui. Para mim, foi ridículo, foi abissal, foi um absurdo não ter tido marcado o pênalti. Vou falar de novo o que eu falei no vídeo sobre o jogo. A gente sabe que está na regra,
que se a bola bater na mão de apoio, quando está no chão, não é pênalti. Beleza. Só que esse lance não tinha goleiro e a bola estava indo em direção ao gol. O Bahia ia fazer o gol. O Bahia ia abrir o placar. O jogo poderia ser completamente diferente. O Bahia poderia ter um triunfo e estar mais tranquilo na tabela. Não aconteceu absolutamente nada. Simplesmente foi anulado o gol. Irmão, para mim não ser muito grosso, no mínimo foi um escândalo. Isso tem que ser revisto, urgente. A gente está falando de Brasil, né? Está falando de CBF. Principalmente, Brasil não. CBF. A gente está falando de CBF e arbitragem. Bom, quando você olha, com todo respeito, e aqui não tem nada a ver com sexo, tá? A comentarista de arbitragem que a Globo colocou, a menina é muito fraca. Ela tem dificuldade de explicar, cara. Ela tem dificuldade. Ela pode ser ótima como analista, mas, irmão, ela tem dificuldade de explicar. E pelo que parece, pelos comentários dela, ela também é fraca explicando. Ela é fraca, ela não entende muito de lei. Ela é meio enrolada. Não, parceiro. A torcida do Bahia está reclamando com justiça. Está reclamando porque tem que reclamar mesmo. Que foi, porra, ridículo a não marcação do pênalti. Fortaleza e América Mineiro. Um bom jogo. O time do América Mineiro é um bom time. Um bom time. O meio-campo do América Mineiro é melhor e joga mais que o meio-campo do Bahia, por exemplo. Mas aí não é uma questão de jogador. Estou fazendo essa comparação com o Bahia porque não é uma questão do jogador, é uma questão do técnico, de como o técnico coloca o seu time em campo, como é que ele arma o seu meio de campo. O Guto não sabe armar meio de campo. O treinador do América Mineiro sabe. Meio campo tem que jogar de frente, não tem que jogar de costa pro gol. Tem que jogar de frente pro gol. O meio campo do Bahia é jogar de costa. Demora. Além de você puxar os jogadores muito para trás do meio de campo. O meio campo tem que jogar um pouco mais na frente. Jogar um pouquinho mais alto. É uma questão tática. América Mineiro, que eu vi muito torcedor de times do Nordeste que desdenharam do América Mineiro. Desdenharam do América Mineiro. E eu venho falando, irmão, vocês não estão enxergando o América Mineiro, vocês estão de sacanagem. Não é possível que vocês não estão conseguindo olhar para o América Mineiro e ver que o América Mineiro não é pior do que os times do Nordeste. Muitos não conseguiram enxergar. O América Mineiro só não está melhor que o Fortaleza. Olha a posição do América Mineiro. Ainda acha que o América Mineiro com o futebol que vem jogando vai cair? Porra, vamos acordar, parceiro. Um bom jogo, primeiro tempo, Fortaleza foi melhor. No segundo tempo, começou melhor, mas depois deu uma cansada. E o América Mineiro colocou pressão, principalmente na parte física, e conseguiu virar o jogo. Porém, o jogo foi bom. Fortaleza não fez uma má partida. Só que o pênalti a favor do América Mineiro, eu sinceramente também achei que foi pênalti. Até o Tinga falou isso. Agora, o pênalti a favor do Fortaleza, que o árbitro tirou, aí eu não concordei. Para mim foi pênalti a favor do Fortaleza. Para mim houve um toque embaixo no jogador do Fortaleza. Sutil, mas houve um toque. Então, cara, era um critério de interpretação. Eu teria dado pênalti. Eu, particularmente, teria dado pênalti a favor do Fortaleza. Se o Fortaleza ia fazer o gol ou não, era outros 500. Mas eu teria dado pênalti a favor do Fortaleza, que ia mudar completamente a dinâmica do jogo. Se o Fortaleza abre o placar, ia mudar a dinâmica. Porque acabou que, alguns minutos depois, teve o pênalti a favor do América Mineiro. Apesar do Fortaleza ter empatado. E poderia ter virado o jogo. Poderia ter empatado no primeiro tempo e ter virado no segundo tempo.
que o Fortaleza, no primeiro tempo, poderia ter empatado, teve chance de empatar, acabou não empatando. O jogo foi um bom jogo, foi um bom jogo, mas pegou um adversário bem arrumado. Com isso, o Fortaleza está aqui na 5ª colocação. Ó. O mais importante para a torcida do Fortaleza não é Bragantino, Flamengo, que está perto. Não é isso. O mais importante para o Fortaleza é essa distância que tem para o Internacional. É essa distância que tem e essa distância que pode ter o Corinthians. O Corinthians ainda vai jogar, então pode ir aos 44 pontos. Então, essa distância para esses dois aqui é o que mais interessa ao Fortaleza e é isso que o Fortaleza tem que manter. Essa distância, essa gordura. Ainda está com a gordura confortável. Ainda está com a gordura confortável. Então, perdeu, mas se mantém ali na briga e torço muito para conseguir a classificação, que eu tenho certeza que o Fortaleza vai conseguir a classificação. O próximo jogo do Fortaleza é fora de casa contra o Corinthians. Então, é um jogo direto, né? Mesmo que o Fortaleza perca de novo para o Corinthians não passa o Fortaleza, mas vai ficar muito próximo. Então, o próximo jogo do Fortaleza contra o Corinthians, se o Fortaleza não perder, ele vai manter no mínimo uma distância de 4 pontos ainda para o Corinthians. Tem que se preparar, mas o futebol apresentado pelo Fortaleza tem totais chances de fazer um jogo igual contra o Corinthians. Tá? Então, o Corinthians deu aquele boom e agora deu aquela caída. O Corinthians vem oscilando muito. Então, dá o Fortaleza chegar em São Paulo e conseguir um bom resultado. O jogo foi bom, mas acabou que o América Mineiro ganhou e o América Mineiro tem um bom time. Vamos aqui para o jogo. Deixa eu pegar aqui. Para o outro nordestino, vamos Ceará. O Ceará jogou melhor os 2 tempos, jogou boa parte do jogo com um jogador a menos e mesmo assim foi melhor do que o Fluminense os 2 tempos. Dominou por completo o jogo. Alguns jogadores subindo muito de produção e na hora certa. O Mendonça, o Vina. Ou seja, o Thiago Nunes fez alguns testes, encontrou um time, está botando o time, está fixando o time, estava fazendo bons jogos e não estava ganhando, e agora fez um bom jogo e ganhou. Sobe na tabela o Ceará. Ceará agora, ó, 12º colocado. Você já vê o Ceará com 6 pontos em direção em relação ao Sport, que está ali com um jogo a mais. Então, abre uma gordura o Ceará, bota uma pressão nos times que estão embaixo, no caso, Santos, Cuiabá, Atlético Paranaense e Bahia. Abre 3 pontos para o Bahia, que é o concorrente aqui do Nordeste. O empate do Ceará com o Bahia, fora de casa, foi bom por causa disso. Manteve o Bahia embaixo, o Bahia também acaba empatando, o Ceará consegue fazer o seu dever de casa e mais. Além de ganhar do Fluminense, mantém um futebol convincente, um futebol competitivo. A perspectiva para frente do Ceará, apesar de ter uma tabela difícil, mas a perspectiva do Ceará é uma perspectiva melhor do que alguns que estão embaixo. Porque o seu futebol cria uma expectativa boa. O Ceará, aos pouquinhos, está em ascensão. Vai ganhar todos os jogos? A gente não sabe, acho até que não. Porém, está em ascensão. E agora, 36 pontos. Para chegar a 45, faltam 9 pontos. 9 pontos. São 3 vitórias. Faltam 9 jogos. Em 9 jogos, o Ceará ganha esses 3 jogos. O próximo jogo do Ceará tem aqui, ó. O Ceará joga com Cuiabá domingo. Dá para o Ceará já fazer 3 pontos. Depois tem o jogo contra o Atlético Paranaense.
Se não dá para ganhar, mas dá para fazer um empate. O Atlético Paranaense vai estar desesperado, vai estar atrás na tabela. O Ceará pega o Sport em casa. Ou seja, o Ceará tem, nesses próximos 3 jogos, uma grande oportunidade de repente, fazer aí uns 6, 7 pontos e praticamente sacramentar a sua permanência na Série A. Esses 3 jogos do Ceará, o Ceará tem que dar a vida. O que vier depois é lucro. Porque depois vai ficar faltando 6 jogos para conseguir 2, 3 pontos. Então, esses 3 próximos jogos do Ceará é crucial. Crucial. E pode definitivamente deixar o Ceará tranquilo para as próximas rodadas. E o último, né, foi o Sport, que fez um dos melhores jogos dele nesse Campeonato Brasileiro, se não foi o melhor. Atacou, defendeu bem. O lance mais bonito da rodada foi o treinador do Sport com a torcida. Teve um dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro até o momento, o gol do Mikael, um golaço de voleio. Jogou em cima o tempo inteiro, o Atlético Goianiense não conseguiu jogar. Parabéns ao Sport. Vai jogar assim contra todo mundo? Não acredito. Não acredito que consiga. Mas a tabela é difícil para o Sport? É. Mas o Sport não vai entregar fácil. Não vai entregar fácil. Teve uma reação, teve uma caída, agora volta a ganhar. Os próximos jogos do Sport são complicadíssimos, são. Mas, irmão, a esperança é a última que morre. A torcida tem que estar do lado do treinador e a torcida tem que estar do lado do time. Ainda é muito complicado para o Sport? O Sport está aqui, ó, com 30 pontos em 30 jogos. Faltam 8. Tem que fazer 15 pontos em 8 jogos. Tem que ganhar 5 partidas de 8. Não é muito fácil. Não é muito fácil. Não é muito fácil. Mas, irmão, a gente já viu o Fluminense se classificar na última rodada. O Fluminense tinha que ganhar de todo mundo e ganhou de todo mundo. E ninguém acreditava. Então, irmão, enquanto matematicamente tem chances, e tem chances, até porque não necessariamente, de repente, o Sport tem que fazer as 5 vitórias, porque Bahia, Atlético Paranaense, Cuiabá, que estão à frente, podem não fazer os pontos necessários também, e de repente o Bahia, o Sport, com menos de 15 pontos, pode não cair. É só contar com o tropeço de Atlético Paranaense, Bahia e Cuiabá. De repente eles começam a derrapar, não ganhar de ninguém, e o Sport vai empatando aqui, empatando ali, empatando aqui, empatando ali, uma vitóriazinha aqui, se classifica. Então o Bahia tem que tentar fazer o dele. Tem que tentar fazer o dele. Mas tem que também secar Bahia, Atlético Paranaense e Cuiabá, principalmente. Não tem nada perdido. Vai ser fácil? Não. Não vai ser fácil. Porque você pega aqui os próximos jogos, o Sport tem o Fluminense no Maracanã. Se jogar como jogou essa rodada, o Sport tem totais chances de ganhar do Fluminense. Tem totais chances de ganhar do Fluminense. O Sport pega o América Mineiro. Confronto dificílimo. O América Mineiro vem bem. Mas, irmão, é um jogo que dá para fazer uma gracinha. O Sport dá para fazer uma graça. Depois tem o Ceará. Depois tem o Bahia. Ou seja, o Sport tem 4 jogos. Fluminense, América Mineiro, Ceará e Bahia. Que o Sport vai dar vida. Você imagina se o Sport faz uma sequência aí, eu não digo de 4 vitórias não, mas de 3 vitórias. Ele vai fazer 9 pontos, ele vai aos 39, irmão. Ele vai surtar a galera que está em cima. Então, parceiro, quem está achando que o Sport já caiu,
A galera que está na frente do Sport, que acha que o Sport já caiu, é até um candidato, abra um olho. Principalmente o Bahia, que tem um jogo direto contra o Sport. O Bahia tem um jogo direto contra o Sport. América Mineiro está mais na frente. Tem aí o Fluminense, que olha lá, vem oscilando demais. Não tem nada perdido para o Sport. Nada. A luta continua, parceiro. Então, meus amigos, esse foi o resumo da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, a classificação, né, que a gente viu aqui, a classificação está aí. Ó. O Fortaleza continua e vai terminar, provavelmente, como o melhor nordestino, na 5ª colocação com 48 pontos. O segundo melhor nordestino é o Ceará, na 12ª colocação com 36. O terceiro é o Bahia, com 33. Primeiro time fora da zona de rebaixamento. E na 17ª colocação, com 3 pontos a menos. Tudo bem, tem um jogo a mais, mas com 3 pontos a menos que o Bahia é o Sport. A porta está se fechando. Galera tem que abrir o olho. Ceará parece que começou a abrir o olho. Bahia Sport tem que arregalar o olho. Porque a água está aqui. Vamos ver. Galera, um grande abraço. Até mais. E até a próxima rodada. Minha preocupação é Bahia Sport. Bahia Sport. Mas eu tô com a pulga atrás da orelha com Bahia. Bahia, Bahia. Abre o teu olho. Um abraço.